Após os acontecimentos em Central, Armstrong, Scott e Edward Alphonse de volta para Rosenbull. Durante a viagem de trem, ele identifica um homem misterioso em uma estação próxima, Tim Marco, conhecido como Alquimista de Cristal. Armstrong explica que Marco foi um alquimista estatal e médico durante a Guerra Civil de Ishwal. Ele conduziu pesquisas em alquimia biológica e desapareceu logo após o fim do conflito. Enquanto os irmãos o abordam, Marco revela que pesquisava a Pedra Filosofal, mas só conseguiu criar uma versão incompleta. Inicialmente se recusava a compartilhar qualquer informação, porém, após a insistência, fornece uma pista onde pode encontrar seus dados de pesquisa que estavam escondidos. De volta a Rosenborg, Henry e sua avó Pinaco começam no alto meio de Edward. Assim que recebe seus novos membros mecânicos, Edward usa a alquimia para reconstruir completamente a armadura de Alphonse, a partir dos restos destruídos. Com isso, os três retornam à central para procurar os dados de Marco. Ao chegar à central, os irmãos descobrem que a primeira filial da biblioteca estatal, onde estavam armazenadas as pesquisas de Marco, foi incendiada. Enquanto isso, Scar enfrenta a luxúria e gula nos esgotos da cidade. O confronto resulta em uma grande explosão. Edward e Al são então direcionados por seus escoltas, Danny Brosh e Maria Rose, até Cheska, uma ex-funcionária da biblioteca que foi demitida por passar tempo demais lendo. Cheska revela que possui memória eidética e ter memorizado completamente os documentos de Marco. Ela recria tudo à mão para os irmãos. À primeira vista parece apenas um livro de receitas, mas Edward percebe que está escrito em código criado pelo próprio Marco. Após dias decifrando o material, eles descobrem a verdade chocante. A Pedra Filosofal foi criada através de sacrifícios da vida humana, e Edward pede que Brosh e Ross mantenham isso em segredo. Armstrong descobre a verdade por conta própria. Entre os códigos, Edward encontrou sua nova pista: um laboratório abandonado próximo a uma prisão, o local onde as matérias-primas da pedra eram obtidas. Mesmo após Armstrong ordenar para que fiquem parados, os irmãos escapam secretamente rumo ao quinto laboratório. Edward entra pelo sistema de ventilação e Alphonse fica do lado de fora, sem perceber o que estava sendo observado. No laboratório, Alphonse enfrenta Barry, o açougueiro, e Ed enfrenta o Slicer dentro do prédio. Logo, se revela que ambos os inimigos são almas de assassinos presas em armadura. Durante a luta, o alto meio de Edward começa a falhar. Slicer revela que são dois irmãos controlando partes diferentes da mesma armadura. Do lado de fora, Barry começa a manipular psicologicamente Alphonse, sugerindo que ele nunca existiu de verdade, que seria apenas uma criação artificial de Edward com memórias falsas. Al fica abalado, e Ed consegue derrotar o Slicer usando uma técnica de destruição que observou em Scar. Mas antes que possa extrair informações, luxúria e inveja aparecem e matam o Slicer. Edward tenta reagir, mas seu alto meio quebra e ele é nocauteado por inveja. Barry quase derrota o Al, mas a chegada de Brosh e Royce impedem isso. Luxúria e inveja destroem o laboratório inteiro para eliminar evidências da pedra. Mas antes disso, entregam Edward desacordado aos soldados, comentando que ele é um recurso valioso. Edward é hospitalizado. Henry é chamada na central para consertar seu alto meio. Ela percebe que havia esquecido um pequeno parafuso desde Rosenbull. Enquanto isso, Alphonse continua refletindo sobre as palavras de Barry. Hughes convida Henry para o aniversário de sua filha, Alicia. Henry se sente excluída das decisões dos irmãos. Hughes explica que homens tendem a esconder coisas para não preocupar os outros. Al confronta Edward diretamente perguntando se ele é apenas a alma artificial criada por ele. Edward explode emocionalmente. Henry repreende Al, explicando que Edward sempre teve medo que o Al ocupasse por tudo. Os irmãos brigam fisicamente, mas no final relembram suas brigas de infância e reafirmam sua existência. Enquanto isso, Scar desperta sobre os cuidados dos refugiados estivalianos. King Bradley aparece no hospital e alerta que os irmãos para terem cuidado com o exército. Ele sai pela janela evitando ser visto. Ed e Al decidem visitar Izumi, uma antiga professora deles lá em Dublin. No caminho, passam por Rush Valley. Enquanto isso, Hughes conecta os eventos de Lior do quinto laboratório da Guerra de Ishval. Ele descobre uma ligação crucial, mas é emboscado por Lust. Ao tentar ligar para Mustang de um telefone público,
Inveja aparece disfarçado, primeiro como Maria Ross, depois como Gracia. Hughes é morto. Ele é promovido postumamente a general de brigada, e Mustang inicia sua própria investigação e começa a suspeitar de alguém do alto escalão esteja envolvido. Em Rush Valley, Ed tem seu relógio roubado por Panini. Ela possui pernas alto meio. Henry tenta se tornar aprendiz de Dominique Lecoux, mas é recusada. Após ajudar no parto da nora de Dominique durante a tempestade, Henry ganha o reconhecimento e Dominique a encaminha a outro engenheiro. Os irmãos seguem viagem. Ed ao reencontra Izumi. Ela relembra do treinamento na ilha e o significado da frase um é tudo e tudo é um. Izumi percebe que eles tentaram a transmutação humana. Ela revela que também quebrou o tabu ao tentar reviver o filho após um aborto espontâneo. Os três se reconciliam. Alphonse é capturado por uma quimera que trabalha para a Grid. Edward confronta a Grid, que oferece ensinar a criação dos homúnculos em troca de informações. Edward ataca e o Ganância ativa seu escudo definitivo. Edward consegue alterá-lo por transformação e Izumi o intervém. Bradley lidera um ataque de esconderijo do Grind. Ele se revela ser a Ira. Rua e Doceto são mortos. Martel é morta dentro da armadura de Al. Seu sangue ativa memórias esquecidas de Alphonse. Ganância é capturado e recusa-se a retornar aos homúnculos. Ele é derretido e absorvido pelo pai. Scar derrota o Alquimista de Prata. Ele encontra Yok e Mei Chen, uma jovem de Xing acompanhada pelo seu panda Xiao Mei. Barry é interrogado por Mustang e Hawkeye sobre o assassinato de Hughes. Em Rush Valley, os irmãos encontram Lin Yao, um homem faminto de Xing. Após ser alimentado, ele explica seu interesse em alquimia. Seus guarda-costas, Lan Fan e Fu, tentam capturar os irmãos para extrair informações sobre a pedra. Os irmãos derrotam, causando dano à cidade. Lin explica que quer se tornar o herdeiro do trono, oferecendo informações sobre imortalidade ao imperador. Henry se junta a eles no rumo ao central. Sky, Yoki e Mei também seguem para a central. Edward e Al e Henry chegam à central. Lin é preso por ser um imigrante ilegal. Cheska revela informações sobre Mustang e inveja disfarçada. Mustang mente dizendo que Huey se aposentou, mas os irmãos descobrem a verdade ao reencontrar Ross. Ele visita Gracia e Alicia, e Edward se culpa a si mesmo pela morte de Hughes. Gracia os incentiva a seguir em frente, e inveja cria um plano para impedir Mustang de investigar. No dia seguinte, Ross é presa pelo assassinato de Hughes.